Então, bom dia, Samanta. Hoje nós estamos aqui na apresentação do trabalho de conclusão de curso. Você terá 15 minutos para poder explanar sobre as suas ideias, sobre a revisão de literatura, né? Contextualizar aí todo o seu trabalho. Depois eu vou solicitar que você desligue a sua câmera. Eu e a professora Keila, a gente vai fazer uma discussão do seu trabalho e retorna fazendo a leitura da ata de defesa com a sua nota final. A hora que você estiver pronta, você me fala que eu já vou colocar o tempo aqui para correr desses 15 minutos, tá bom? Só me avisar. Tá, pode começar. Pode começar? Então vamos lá. Eu vou falar da atuação do enfermeiro frente à gestão em centro cirúrgico. A estrutura da apresentação vai ser a introdução, os objetivos, a metodologia, revisão de literatura e as considerações finais. A introdução. O centro cirúrgico é uma unidade fechada, né, de risco, com normas e rotinas, que exige, além de conhecimento científico, responsabilidade, habilidade técnica, estabilidade emocional, tornando imprescindível um trabalho associado com uma equipe multidisciplinar, com profissionais capacitados e preparados, visando a segurança e o bem-estar do paciente. Na enfermagem, torna-se cada vez mais urgente a necessidade de enfrentar as mudanças, de criar novas perspectivas de trabalho, com aquisição de novos conhecimentos e habilidades, a fim de que o enfermeiro apresente um melhor desempenho de suas funções, sejam elas assistenciais ou administrativas. Qual a importância da gestão do enfermeiro no centro cirúrgico? Os meus objetivos o objetivo geral é compreender os desafios e estratégias do enfermeiro nas atividades gerenciais em centro cirúrgico, e os específicos são estudar a enfermagem no centro cirúrgico, descrever os principais fatores que comprometem a atividade gerencial no centro cirúrgico e discutir como deve ser realizada a gestão do enfermeiro em centro cirúrgico. A metodologia foi uma pesquisa descritiva executada por intermédio de revisão literária, que foi a Biblioteca Virtual em Saúde, a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde e o Cielo. Bom, agora eu vou falar a enfermagem no centro cirúrgico e o processo de gestão em enfermagem. O centro cirúrgico é uma unidade complexa que exige conhecimento técnico-científico, responsabilidade, que visa a segurança do paciente, pois a maioria dos procedimentos são invasivos. Na dinâmica do trabalho, os profissionais precisam estar focados, ter o mesmo objetivo frente ao paciente, que deve acontecer de forma harmoniosa, visando sempre o paciente. A atuação do enfermeiro antes era apenas voltada para a área instrumental. Até a década de 60, a atuação do enfermeiro era relacionada à área instrumental, com prioridade às solicitações da equipe médica, colocando em segundo plano a assistência ao paciente. Hoje, já mudou. O enfermeiro é o profissional que coordena e gerencia todo o processo de assistência em relação ao paciente, às suas especificidades, às suas necessidades, e a sua alta e recuperação. Os desafios estão contados para a gestão tanto de pessoas como de materiais, porque é difícil coordenar uma equipe, né? Cada um tem uma cultura, um jeito de pensar, um jeito de agir, uma maneira de se comportar e... Ai, Nito, tô muito nervosa. E aí... Amanda, calma, fica tranquila, respira. Não, você tá hiper bem, tá saindo muito bem.
Pode ficar sossegada, vai respirando, vai Tá. concentrando, tá? Não tem problema não. Fica E calma, você vai aí, muito bem. obrigada. Os desafios enfrentados também são pela falta, muitas vezes, pela falta de material, pela falta de profissional, que acaba, muitas vezes, pesando, né, para alguns profissionais, e isso o enfermeiro tem que gerenciar tudo. Então, ele tem que gerenciar os material, os equipamentos, para não ter desperdício de material, não ter desperdício de trabalho. Ele tem que avaliar como que está sendo, tem que avaliar o gerenciamento do cuidado, as funções, para ter uma assistência efetiva e com qualidade para o paciente, né? Ele tem que fazer escalas para não tornar um serviço repetitivo para os profissionais também, né? E não acabar gerando mais estresse, mais conflito. E eu vou falar dos principais fatores que comprometem a atividade gerencial no centro cirúrgico. É um ambiente com situações estressantes que exige das equipes habilidades para lidar com vários aspectos, como a competência técnica, o relacionamento, recursos materiais e interação entre os usuários, trabalhadores e fornecedores. Considerando o número elevado de procedimentos realizados e a complexidade da unidade, a função do enfermeiro estabelece que, além de habilidade, responsabilidade, habilidade técnica e emocional, atenção no sentido de que ocorra tudo bem, né? Porque sempre fica isso, o enfermeiro tem sempre aquele peso de que tem que sair tudo bem, não quer que nada dê errado. O centro cirúrgico passa o enfermeiro tem que fazer com que o centro cirúrgico passe ao paciente e aos profissionais segurança. Os enfermeiros devem lidar com complicações dos pacientes no pós-operatório, né, ou até às vezes antes também, intercorrências direta ou indireta de decorrência das intervenções cirúrgicas e anestésicas. Isso exige, além de amplo conhecimento científico, uma capacitação adequada para a tomada de decisão, precisa de recursos materiais e equipamentos disponíveis para atender o imprevisto, que muitas vezes pode acontecer. A demanda excessiva de atividades burocráticas é uma das dificuldades enfrentadas no centro cirúrgico, fator que pode ter relação com a não recepção do paciente. Com isso, o trabalho do enfermeiro tem se tornado cada vez mais complexo, pois há necessidade de integração entre as atividades da área técnica, a área gerencial, a área administrativa burocrática, a área assistencial, a de ensino e pesquisa e na dimensão de sua atuação. Então, o enfermeiro fica com tudo isso. Então, ele tem que dar conta de tudo, né? Tentar dar conta de tudo e sempre procurar passar segurança à sua equipe e principalmente para os pacientes. O enfermeiro tem como principais estressores nessa unidade as atividades relacionadas com as condições de trabalho disponíveis, como o barulho, o reconhecimento e a autonomia. O enfermeiro sempre tem que reconhecer quando os outros profissionais da equipe, né, estão se saindo bem, e ele sempre tem que ter uma autonomia, né, diante da equipe. E também um dos principais estressores são a administração de pessoas, que abrange a previsão e a provisão de recursos humanos, bem como a avaliação de desempenho da equipe de enfermagem. Deve gerenciar os recursos, pois os gastos desnecessários e a produção ineficaz de processos, procedimentos ou serviço, o enfermeiro tem que ver tudo isso, né?
se está tendo gasto de material desnecessário, se aquele procedimento é preciso, se aquele serviço é preciso. Então, tem que ver tudo isso. E ele também tem que ver porque, às vezes, há um déficit de materiais, de profissionais, e o enfermeiro deve gerenciar o melhor possível para evitar o desperdício. E o processo de trabalho rotineiro, como eu já falei, que às vezes vira uma rotina e aí fica muito pesado e acaba tendo conflitos e estresses desnecessários. Agora eu vou falar da gestão do enfermeiro em centro cirúrgico. O enfermeiro ocupa a posição de coordenador e de enfermeiro assistencial. Ele coordena a equipe e presta assistência ao paciente também. O coordenador assume uma posição importante no planejamento e no desenvolvimento da assistência. A atuação do enfermeiro no centro cirúrgico exige habilidades e competências de gerenciamento. Ele precisa prever, prover, programar, avaliar e controlar as atividades e os procedimentos relacionados no centro cirúrgico. Ele precisa atuar como um gerente burocrático, organizacional e assistencial, prestando os cuidados indiretos e diretos aos pacientes e seus familiares, avaliando e coordenando a sua equipe. Ele precisa planejar ações com segurança, competência e autonomia, e precisa também ter um elo com a equipe cirúrgica e a administração hospitalar, para poder conseguir que saia tudo bem, tudo certo. Estão surgindo novas abordagens gerenciais, como a gerência participativa e os programas de qualidade que preconizam a descentralização das decisões e a aproximação de todos os elementos da equipe de trabalho, oferecendo ao mesmo oportunidade de participarem das discussões e aperfeiçoamento do processo de trabalho. Ou seja, essa abordagem é dada à equipe uma autonomia para desenvolver novos projetos e métodos de trabalho, e também para sugerir novas diretrizes para a organização. Então, se um membro da equipe tem uma ideia legal ou acha que aquela maneira não está certa, que tem outra maneira melhor de se trabalhar, o enfermeiro dá essa liberdade para ele poder passar a sua opinião e falar o que ele acha. Peraí, rapidinho. Sobre as capacidades que devem ser avaliadas. A literatura menciona 4 capacidades que devem ser avaliadas, que é a capacidade técnica, o domínio de conceitos, os métodos e as ferramentas específicas, a capacidade de supervisão, que é o controle eficiente do que faz, a capacidade interpessoal, que é a comunicação e a interação eficazes, e a capacidade geral de administração, que é dominar as atividades específicas de apoio administrativo. E é através da liderança e da comunicação que o enfermeiro tenta conciliar os objetivos organizacionais com os objetivos do grupo da enfermagem, buscando o aprimoramento à prática profissional e principalmente ao alcance de uma assistência de enfermagem adequada. A comunicação é fundamental para a liderança, né? Porque ela é principal para o exercício de influência para a coordenação das atividades grupais. Então, sem a comunicação, não tem liderança, né? Não tem nada. A comunicação é o principal, é fundamental de tudo. A liderança é um recurso importante no processo de cuidado do ser humano e de gerência pessoais. É um processo de compreensão, sabedoria, crescimento e amadurecimento. E agora eu vou falar das considerações finais. Na equipe de enfermagem,
o enfermeiro assume a posição de coordenador e a de enfermeiro assistencial. Ele quem planeja, gerencia, administra e realiza as atividades que ocorrem na unidade. O enfermeiro deve buscar adaptar-se às mudanças, deve saber conduzir a equipe a fim de obter o melhor resultado na assistência. Exige, além do conhecimento científico, a responsabilidade, a habilidade técnica e emocional. E a comunicação efetiva entre os membros da equipe ainda é a principal dificuldade enfrentada. Mas o enfermeiro tem que sempre focar na comunicação para poder não sair nada de errado, porque muitas vezes acontecem intervenções no centro cirúrgico por falta de comunicação. Então, com o meu estudo, eu pude perceber a importância do enfermeiro na gestão do cuidado no centro cirúrgico. Ele é a principal ferramenta para a segurança e para o paciente. Então, sem o enfermeiro, pode-se dizer que o centro cirúrgico não vai, né? Porque ele coordena as cirurgias, os horários, ele coordena tudo. E ainda tem que ter um tempo, né, para assistência ao paciente. Então, muitas vezes, o enfermeiro do centro cirúrgico fica muito sobrecarregado, mas ele, por fim, acaba se organizar, se fazer tudo certinho, acaba conseguindo dar conta de tudo do seu trabalho e conseguindo ter uma equipe legal, né? Com a comunicação, saber liderar, não tem que querer mandar, né, na equipe, tem que ser amigo da equipe, ter a equipe ali junto com ele, e não querer só, né, mandar, faz isso, faz aquilo. Não, tem que sempre estar junto com a equipe, com os técnicos, né, porque muitas vezes o enfermeiro tem o conhecimento científico, mas às vezes não tem habilidade sobre aquele procedimento e o técnico tem. Então, tem que procurar sempre estar unido com a equipe, com os técnicos e também com o administrativo para poder conseguir que saia tudo bem no final. Aí é isso, Neila, não tem muito mais o que falar. Oi, tá ótimo. Neila? Oi, esperar a Keila entrar aqui. Oi. Tá. A Keila tá aqui. Tá vendo, Samantha? Nem doeu apresentar. Não doeu. Para quem não queria apresentar, sabe, Keila? Falou 15 minutos. Falou direitinho, gente. Falou direitinho e falou muito, né? Então, assim, você tá de parabéns aí com a apresentação. Ô, Samantha, eu gostei muito do tema. Eu acho que é um assunto, assim, bem relevante, porque a enfermagem hoje, né, dentro aí do centro cirúrgico, além de desenvolver o papel assistencial, também tem a questão do papel gerencial, que hoje é um dos maiores desafios também para o enfermeiro dentro do centro cirúrgico. E eu vi que você colocou as questões de como gerenciar lá dentro, pontuou cada forma da parte de gerenciamento, as dificuldades que o enfermeiro ele encontra, né, de fazer esse gerenciamento. Então, eu acho que foi muito explicadinho de acordo com os seus objetivos. Pelo menos o que você desenhou no teu objetivo, você conseguiu fazer uma revisão legal. Quando você fala, né, tanto no teu título, no teu objetivo, dessa atuação aí do enfermeiro dentro do centro cirúrgico, as estratégias desse enfermeiro, na tua consideração final, você pontuou essa questão da comunicação, da liderança. Eu vi que você pontuou os pontos que tem que ser trabalhado e os pontos que dificultam, né, ali na gestão do enfermeiro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de tudo que você leu, das suas referências, da tua visão também enquanto graduação, né, enquanto aluno de graduação, 2 pontos em relação à liderança e à comunicação. Pensando que a tua consideração final, você precisa desses 2 pontos para ter uma estratégia e gerir um centro cirúrgico, tá?
Como que você acha o caminho ou o ponto-chave para um enfermeiro realmente ser líder, ter essa boa comunicação e fazer uma boa gestão do centro cirúrgico? O que que você leu a respeito mesmo da liderança que acho que você pode colocar aqui como um ponto-chave? Pode parar a transmissão? Pode parar. Pode voltar a tua tela. Bom, então, Miri, como eu falei, para a gente ter uma liderança boa, a gente não tem que querer mandar na equipe, né? Tem que estar junto com a equipe, tem que mostrar autonomia, mas também não pode ficar assim exigindo muito, né? Sempre. Não ficar corrigindo a equipe na frente dos outros para não causar constrangimento, né? Sempre procurar ser amigo deles para ele também poder estar do lado ali, ajudando, né? Porque se você ficar contra a sua equipe, você não vai ter uma equipe, né? Você vai acabar tendo profissionais assim que não gostam de você e às vezes, algumas vezes, vai fazer de tudo para te prejudicar. Se você for um bom líder, tá junto com a tua equipe, escutar a equipe, porque muitas vezes, às vezes você não sabe, mas alguém da sua equipe sabe e tem um pensamento assim melhor que o seu. Se você procurar escutar, dar espaço para eles, né, vai ser uma equipe legal. Isso é o que eu penso. Vai conseguir ter um trabalho harmonioso, não vai ficar uma coisa pesada, né? Vai ficar um trabalho assim, por mais das dificuldades, vai ficar um trabalho legal. E é isso. E a comunicação é o principal, né? Porque se não tiver comunicação, não tem nada. Às vezes tem erro por falta de comunicação. Então, se tiver comunicação, pode muitas vezes evitar vários erros e vários por causa da comunicação, né? Entendi. Keila, quer falar alguma coisa? Quero. Oi, Samantha. Oi. Queria parabenizar pela escolha. Eu sou suspeita a falar porque é meu setor de coração também. Então, é o setor que eu mais gosto, né, de trabalhar, é onde eu trabalho já há alguns anos. Então, é sempre bom ouvir, né, pessoas falando sobre o centro cirúrgico. E você pegou justamente o ponto mais importante, que é realmente essa definição das funções do enfermeiro. Né? Você falou bastante sobre... O objetivo era falar sobre os desafios, as estratégias, eu acho que você conseguiu trazer isso, né? Você estava com medo aí, mas você conseguiu apresentar o trabalho como tem que ser, né? Você falou os objetivos e você conseguiu cumprir eles. Você conseguiu trazer, explicar. Então, foi uma apresentação muito boa, tá? Você falou das dimensões da gestão, né? E aí, o que eu acho que você poderia falar um pouquinho mais para a gente, você mesmo citou que o enfermeiro do centro cirúrgico, normalmente, ele é um profissional que ele está nas duas áreas, ele está na assistência e está na gestão, e que a gestão ela tem diversas dimensões, né? Tem gestão do cuidado, gestão da equipe, gestão de conflitos, gestão de material, enfim, de tudo que você leu, dos trabalhos que você estudou para fazer, né, o seu trabalho de conclusão, e pensando aí talvez no futuro, né, vamos pensar que um dia, daqui a pouco, você vai ser uma enfermeira, quem sabe você vai estar liderando uma equipe de centro cirúrgico. Como que esse profissional, ele precisa se organizar no seu dia a dia, na sua rotina, ou como ele deve trabalhar para ele conseguir associar isso, né, ele não deixar de cumprir as suas tarefas gerenciais, que são importantes, mas também não deixar de prestar uma assistência ao paciente, que é o nosso foco. Como ele deve se organizar para isso? Bom, acho que ele tem que ter, primeiro de tudo, uma rotina, né? E também não, na minha opinião, não ficar querendo levar tudo nas costas, né? Assim, deixar também para a equipe passar uma parte para quem confia, né? Confiar nos seus profissionais, e passar uma parte para a equipe para poder também, além do gerenciamento, conseguir prestar uma assistência ao paciente. Ter um tempo para o paciente, porque se ele levar muito assim nas costas, como se diz, né? Querer
ficar sempre à frente de tudo, vai ficar sobrecarregado. Eu acho que é isso. E não vai sobrar um tempo para ele dar assistência ao paciente, que é o que o enfermeiro, que é o principal, né? Assistência ao paciente. Então, se ele querer levar sempre o gerenciamento ali nas costas, não dividir com a equipe, não vai sobrar tempo para assistência ao paciente. Respondido. Samanta, ó, eu peço só que você desligue o áudio rapidinho, nós vamos discutir e já eu te chamo, tá bom? Pode ser? Tá bom, pode ser. Samanta? Oi, Samanta. Para finalizar, então, vou fazer a leitura da sua ata, tá? Ata de defesa pública do trabalho de conclusão de curso. Aos 17 dias de junho de 2020, na apresentação online via plataforma Teams, na Faculdade Pitágoras Poços de Caldas, reuniram os professores da banca examinadora para a defesa oral do trabalho de conclusão de curso, intitulado Atuação do Enfermeiro frente à Gestão em Centro Cirúrgico, sob responsabilidade da discente Samanta de Souza Ferreira, apresentado das 10h30 às 11 horas, com um conceito final de 3.600 pontos. Parabéns. Parabéns, Samanta. Aprovada. Você tá vendo? Olha que nota boa. Morrendo de medo, né? Legal. Né? Então, era só esse medinho mesmo de apresentar, mas você foi ótima. Aonde? Teu trabalho estava muito bom. Você falou direitinho. Você foi, acho que foi a aluna que mais falou, né, ô Keila? Você gastou teus 15 minutos. 15 minutos, né? Então, sim, falou bem, falou bastante, tá? Então, tá aí de parabéns. Conseguiu trazer tudo que estava no trabalho para apresentação, porque às vezes tem uma dificuldade em fazer isso, então você conseguiu pôr os pontos importantes na apresentação, então, pronto, concluído. Parabéns, aprovada. Aproveita esse restinho aí de férias. Em agosto, se Deus quiser, a gente volta, tá bom?
Ah, tá bom. Não vejo a hora de voltar. Isso mesmo. Te vejo mais Obrigada. tarde. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau.